Quando temos uma simetria esférica, nós podemos escrever a lei de Gauss da seguinte forma: a integral, ou melhor, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície esférica de raio R. Já fizemos isso no exercício anterior. É igual a E, R, e que depende de R, vezes a integral de ds, que é igual à superfície da esfera. Porque, no caso, nós consideramos sempre a lei de Gauss considerando um volume delimitado por uma esfera de raio R. E essa superfície é igual a 4π vezes R ao quadrado. É, por exemplo, a superfície dessa esfera aqui, não vou desenhá-la inteira, mas dessa esfera de raio R. Mas pode ser essa aqui também, uma outra superfície de raio R. Pode ser esta outra superfície aqui também, de raio R. Eu desenhei apenas uma parte dessa superfície, né? De forma que E escalar ds, que é o fluxo do campo elétrico, considerando volumes delimitados por esferas, esse é o resultado. E, para esse mesmo volume, nós podemos escrever que a carga no interior do volume delimitado por essa esfera, de forma que E de R vezes 4π vezes R ao quadrado é igual à carga no interior deste volume, né? Então, é assim, as cargas internas, né? A carga total dividido por ε0. Portanto, o resultado é o seguinte: E de R, ou ER de R, é igual a Q sobre, vamos colocar assim, cargas internas, né? Q sobre 4π ε0 dividido por R ao quadrado. Portanto, o problema nosso se reduz a calcular a tal das cargas internas para três situações. Para os pontos dentro, ou seja, para R menor do que R1, são os pontos internos. Para os pontos que ficam localizados entre as duas superfícies de raio R1 e R2, e, finalmente, para os pontos fora. Vamos primeiro calcular para pontos tais que R seja menor do que R1. Ora, neste caso, basta que a gente se pergunte, né, pela carga contida por essa superfície aqui, de raio R. Mas se aqui dentro não tem carga, a resposta é simples. A carga no interior dessa superfície é igual a zero. Portanto, neste caso, para R menor do que R1, ER de R é igual a zero. O campo elétrico no interior daquela distribuição, como não tem cargas ali no interior, é igual a zero. E os pontos fora? Porque esse caso também é simples, né? Para os pontos fora, se eu considerar R
agora maior do que R2. Estou falando dessa superfície esférica aqui agora, essa aqui. Estou considerando uma outra superfície. Dentro desse volume delimitado por essa esfera, cujo raio R é maior do que R2, é maior do que R2, né? Para aquela superfície ali, qual é a carga no interior daquela superfície? É a carga total da distribuição. Então, nesse caso aqui, eu escrevo que ER de R é igual à carga total. A carga total. Q total. Q total. Né? Dividido por 4π ε0 vezes R ao quadrado. Ora, se eu der a densidade de cargas, né? No caso, vamos partir do pressuposto que eu tenha uma densidade uniforme de cargas, então Q total é igual a ρ0, que é a densidade volumétrica de cargas, vezes o volume. O volume. O volume. Qual é o volume? É o volume delimitado por essas duas esferas. Ou seja, esse volume é igual a 4/3 de π vezes R2 ao cubo, porque aqui eu estou falando do volume de uma superfície esférica. Mas esse aqui é o volume delimitado pela esfera de raio R2. Mas cuidado, porque tem uma parte aqui que não tem carga distribuída dentro dele. Então eu tenho que subtrair o volume da esfera de raio R1. Portanto, é igual a 4/3. A carga total, portanto, é igual a ρ0 vezes 4π dividido por 3 vezes R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Portanto, E índice R de R é igual a ρ0 dividido por ε0, vamos escrever primeiro esse pedaço. Como tem um 3 daqui, vou colocar 3 vezes ε0, então eu tenho aqui ρ0 sobre 3, né? ρ0 sobre 3, um ε0 lá, e agora 4π que tenho aqui acima se cancela com este 4π que eu tenho aqui. Portanto, aqui eu tenho R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Finalmente, eu tenho R ao quadrado. R é a distância do ponto até o centro. Ora, veja-se que neste caso, de novo, tudo se passa como se a carga total estivesse concentrada na origem.
Esta é a expressão. Agora, a carga total em função de ρ0 e dos raios tem essa expressão aqui. Portanto, esta é a expressão, esta aqui é a expressão para pontos tais que R seja maior do que R2, pontos externos. Nos pontos internos, o campo elétrico é igual a zero. Finalmente, nos pontos no interior da distribuição, é importante levar em conta que quando eu determinar a carga elétrica, esta carga elétrica se refere à carga contida numa superfície de raio R. Ora, essa carga contida numa superfície de raio R é igual a ρ0 vezes 4π vezes R ao cubo, dividido por 3, porque é o volume dessa esfera de raio R, menos 4π sobre 3 vezes R1 ao cubo. De forma que a resposta agora para pontos tais que R seja menor do que R2 e R seja maior do que R1, a resposta é bastante parecida com esta aqui, ou seja, ER de R é agora igual a ρ0 sobre 3ε0 vezes R ao cubo menos R1 ao cubo dividido por R ao quadrado. E esta é uma expressão relativamente simples. Veja-se que agora o campo elétrico cresce com o valor do raio. Finalmente, uma situação agora, que é um caso particular desse, é quando eu considero a esfera como um todo. Para isso, tudo que eu devo fazer, né, para a esfera como um todo é fazer, a partir dessas expressões, R1 igual a zero. Então, para a esfera como um todo, eu tenho o quê? ER de R, fazendo R1 igual a zero, é igual a ρ0 vezes R. Agora, R2 é o volume da esfera, mas vamos manter R2, né? R2 ao cubo, sobre 3ε0, 1 sobre R2. E agora veja-se que esta expressão aqui, se eu multiplicar por 4π e dividir por 4π, eu tenho aqui a carga total, portanto, isso é igual a carga total dividido por 4π ε0, 1 sobre R ao quadrado, como se toda a carga estivesse concentrada na origem. Agora, aqui tem uma outra situação curiosa. Se eu fizer R1 igual a zero, veja-se que ER de R é igual a ρ0 sobre 3ε0 vezes R1 igual a zero, R. Olha só que coisa curiosa. O campo elétrico cresce neste caso e o melhor gráfico para a gente descrever isto é o seguinte. Eu tenho aqui
o campo elétrico de R. E agora, no caso da esfera completamente preenchida, eu tenho que o campo elétrico cresce com R, cresce linearmente com R, até o valor do raio, que no caso estamos chamando de R2, e a partir deste valor de R2, ele vai decrescer com o quadrado da distância. Esse valor R2 é o valor do raio da distribuição. Esse é, portanto, o valor máximo do campo elétrico, e esse valor máximo do campo elétrico é igual à carga total, esse valor então é igual a carga total dividido por 4π vezes 4πε0 vezes R2 ao quadrado. O fato é que o campo elétrico, no caso de uma esfera maciça, cresce até atingir o valor máximo, que é o raio da esfera maciça, e depois decresce com o inverso do quadrado da distância. E com isso, então, resolvemos o problema proposto.